pronto, voltamos aqui, eu, professor Urani, falando para você de realidade do DF mais RID em exercícios. E na questão anterior eu deixei para você essa aqui. Vamos lá, olha o que traz para você. Na fase de implantação de Brasília de 1957 a 1960, o crescimento demográfico decorreu do incessante fluxo migratório dos operários, os candangos, que vieram transformar em realidade concreta o que há muito tempo tinha sido sonhado por Dom Bosco. Vamos lembrar que Dom Bosco teve o famoso sonho de Dom Bosco em 30 de agosto de 1883, 70 anos depois do artigo do Hipódromo da Costa. Por que você está falando isso, professor? Porque o sonho dele é muito parecido com o artigo do Hipódromo da Costa. Se você pegar os dois, você vai perceber que um é quase a cópia do outro. Mas o sonho de Dom Bosco ele ficou conhecido e ficou muito famoso por quê? Porque na época da implementação da cidade, você não tinha aqui no Planalto Central trabalhadores, Aqui você tinha um grande vazio demográfico, fazendas distantes uma da outra, de pessoas que tinham vindo ainda na mineração, dos bandeirantes, e quando a grande maioria voltou para o litoral, eles acabaram ficando. Como eu falo sempre no presencial e no online também, quem ficou aqui lá atrás foi o meu tataravô, que depois veio meu trisavô, que veio meu bisavô e que veio o meu avô. E você não tinha trabalhadores aqui. Para construir a cidade, então, o governo vai buscar esses trabalhadores aonde? No Nordeste. Por que no Nordeste? Porque lá, devido à grande propriedade, mecanização do campo, você expulsa o trabalhador do campo e você vai ter o quê? Desemprego. Além disso, o que você tinha mais? Você tinha grande seca, o pessoal era flagilado da fome, estava passando necessidade. Então o pessoal chega lá, vamos lá para o Plano Central, vamos construir Brasília, a terra que já era falada lá pelo Hipólito da Costa. Hipólito o quê e o quê? Não, a terra sonhada pelo Santo Dom Bosco, onde corre leite e mel. Então devido a essa propaganda, utilizar o nome de Dom Bosco e principalmente por um advogado goiano, porque eles tinham forças políticas que na época queriam levar a capital ainda para as Minas Gerais. Então, para falar, é no Planalto Central, então utiliza-se do sonho de Dom Bosco e ficou no imaginário popular o sonho de Dom Bosco. E se cair em prova hoje sobre o sonho de Dom Bosco, ele sonhou perfeitamente com a construção da capital e mais ainda, que aqui a terra corria leite e mel. Como eu sempre falo, era o leite do Roriz e o mel do Lula. Então, para responder à questão. Na fase de implantação de Brasília, o crescimento demográfico decorreu do incessante fluxo migratórios. Os operários, os candangos é uma expressão, tá, gente, que o JK utilizava para designar os peões que trabalhavam aqui. Mas no Centro-Oeste, peão é quem monta touro, monta cavalo. Então falava o quê? Candangos, que vem de uma expressão africana chamada de ser desprezível, de trabalhador sem qualificação, algo nesse sentido. Depois, com o tempo, a palavra candango, ela pega o sentido épico, heróico e transforma e hoje é utilizada como herói, como bandeirante, como desbravador, no caso. Então tá, que vier transformar em realidade concreto o que há muito tempo tinha sonhado por Dom Bosco, questão correta. Vamos para a questão 10. A respeito da história e geografia de Brasília, julgo os itens a seguir. A Constituição de 1891 reservava uma zona, uma área de 14.400 km² no Planalto Central, onde seria demarcado oportunamente o local da fixação da capital federal. Essa área é bem superior à atual área do DF. Vamos lá, já falamos isso na questão anterior e você está vendo aqui, A área demarcada é bem superior à atual área do DF. A questão está correta. Vamos lá, a questão 11. A questão 11 traz o seguinte. O atual desenho urbano de Brasília, em forma de um avião, foi vencedor de concurso público e pertence ao arquiteto Oscar Niemeyer. Olha só, gente, essa questão está errada porque o desenho pertence a quem? A Lúcio Costa. Oscar Niemeyer foi o arquiteto, o Lúcio Costa foi o urbanista. Então tá aí. Professor, mas Lúcio Costa disse que não foi em forma de avião, foi em forma de borboleta, não é isso? Foi em forma de borboleta. Olha só, quando a gente fala avião, você tá vendo, você vê normalmente essa área aqui. Quando a gente fala borboleta, é porque ele pensou em toda essa área aqui. Então a borboleta pega toda essa área ali, tá vendo? É isso. Mas professor, e na prova, é avião ou borboleta? O avião já ficou no imaginário popular. Então se cair avião,
questão, não vai brigar com isso, porque o Lúcio Costa pensou em borboleta toda a área, as pessoas veem avião na área construída. Mas quem projetou isso foi Lúcio Costa, não foi Oscar Niemeyer, por isso que a questão está errada, está equivocada. Vamos para a questão 11 não, 12. As cidades satélites constavam no plano urbanístico original de Brasília, pois os idealizadores da capital previam que haveria necessidade de criar núcleos habitacionais para abrigar os operários do início da construção. Gente, nós já falamos sobre isso aqui. Nós vimos que as cidades satélites não constavam no plano urbanístico. Na verdade, surgiu em função de resistência. Qual era a ideia inicial? O pessoal terminou de construir, os candangos, os trabalhadores, vaza, pega o beco, cai fora, cai na braquiária, sebo nas canelas. Era isso. Então não constavam. E aí foram surgindo essas cidades dormitório, essas cidades de apoio, aos poucos, com os passar dos anos. Então essa questão que traz que as cidades satélites constavam no plano urbanístico original, essa questão está errada. Questão 13. A ideia de transferir a capital do Brasil do litoral para o interior nasceu no governo JK para fortalecer o objetivo do plano de metas, que era o de abrir estradas no país. Vamos lá, analisando o seguinte. Primeira coisa, a ideia de abrir estrada, que governar abrir estrada, isso é de Washington Luiz, lá de 1927, 1928. Já começa por aí. 2. Tá? Fortalecer a marcha para o oeste de Getúlio Vargas. E a ideia de transferir a capital do litoral para o interior, nós vimos que não começa de JK, começa lá atrás, oficialmente, o primeiro com Marquês de Pombal. Então a questão está errada. Vamos para a questão 14. Brasília, como cidade planejada, não apresenta os graves problemas dos grandes centros urbanos do país, como especulação imobiliária, engarrafamentos, ocupação irregular de áreas públicas e ambulante setorização nas ruas. Gente, não preciso falar só nada, né? Nada. Dizer que Brasília não tem isso, a questão está 300 eternidades seguidas errada. Próxima questão. Com relação às características sociais, demográficas, econômicas, políticas e urbanas do DF, julgue os itens a seguir. Vamos lá, questão 15. A capital federal possui vários núcleos ou partes. Parou aí. A capital federal é Brasília. O que possui vários núcleos ou partes, o que são divididos em regiões administrativas, é o Distrito Federal. A capital é Brasília. Ela não possui vários núcleos ou partes. Então, olha só, além do plano piloto, existem denominadas cidades satélites, que concentram 40% da população total. O que essa questão está querendo dizer? Que Brasília seria todo o DF e o DF seria dividido em partes. Errado. A capital é Brasília, é o centro, e ali, segundo a própria lei orgânica, é a sede do governo do Distrito Federal, além de ser a capital do país. Isso está na lei orgânica. Então essa questão está errada. Vamos lá, próxima questão, questão 16. O DF, segundo a Constituição de 88, é a capital do Brasil? Não e não. A capital do Brasil é quem, gente? Brasília. O Distrito Federal é a área construída, é a área determinada de mais ou menos 5.000 km², como mandava a lei, e está atualmente 5.800 km², que está em volta desse sítio que é a capital, que é Brasília. E foi o escolhido sítio Castanho. Questão 17. Em geral, quanto mais próximo a Brasília estiver as satélites, ou seja, quanto mais próximo ao Brasil estiverem as cidades dormitório, maior o poder aquisitivo de seus habitantes. Verdadeiro. Normalmente sim, quanto mais próximo, maior o poder aquisitivo dos seus habitantes aqui. Então a questão está verdadeiro e a questão 16 está errada. Vamos para a questão 18. Olha o que traz a questão 18 aí. Verificado há décadas os contínuos fluxos migratórios para o DF, contribuindo para o seu desordenado crescimento, são explicados pela oferta dos postos de trabalho no dinâmico setor secundário da economia. Vamos lá, o que é setor secundário? Setor primário, como eu sempre falo em sala de aula, é o seguinte: primário, a primeira necessidade que você tem, comer. Então, setor primário, agropecuária e extrativismo. Setor secundário vai ser o quê? Você pega esse produto primário e transforma ele na indústria.
indústria. E setor terciário, prestações de bens e serviços. No Distrito Federal, o que vai ser, o principal vai ser o setor terciário, que responde aí algo em torno de 75% do PIB do DF. Em torno de 23% você vê o setor secundário e apenas 2, 3% o setor primário. Ele é bem desenvolvido no DF, setor primário, nós temos várias produções aqui, mas em relação ao PIB acaba se tornando pequeno. Então essa questão 18 ela está errada e está errada por quê? Porque fala em setor secundário. Vamos ver o que traz essa questão 19. Os alarmantes e crescentes índices de violência das regiões metropolitanas brasileiras não são registrados no DF e seu entorno, pois há uma preocupação institucional com a segurança dos governantes e dos habitantes da capital. Gente, errado 3 eternidades seguidas. Infelizmente, errado 3 eternidades seguidas. Nós temos índices de violência alarmantes. Proporcionalmente, nós temos o maior índice de estupro do país, exatamente na capital, aqui no Distrito Federal. Tá? E você tem um índice aqui em algumas regiões administrativas bem superior à média nacional. Observe esse mapa aqui. O mapa ele traz as 10 maiores taxas de assassinatos no DF. Lembrando que índice de homicídios, latrocínio e lesão seguida de morte por grupo de 100 mil habitantes a cada ano. Isso aqui é dados, gente, da sinopse nacional sobre violência. O que traz aqui? Hoje a média nacional é de 29,1 morte violenta para cada grupo de 100 mil habitantes. A Fercal é a área mais violenta do DF, com 45 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes. Depois Paranoá, São Sebastião, Estrutural e Itapuã. Aí depois você vem em Santa Maria, Varjão, Recanto das Emas, o Gama. Tô observando que a minha Ceilândia nem aparece aí. Eu falo minha Ceilândia porque eu cresci na Ceilândia. Mas hoje eu falo meu Gama porque eu moro no Gama. Não é isso? Quem ama mora no Gama. Então o que acontece? É extremamente violento o Distrito Federal, mas quando você pega em termos de violência por grupo de 100 mil habitantes, Ceilândia não aparece aí, na verdade Ceilândia está entre as 7 mais calma. Quando você traz o total de número de violência, de crimes, Ceilândia é a principal, porque é a maior cidade, mas quando você faz isso proporcionalmente, acaba ficando pequenininho. A questão está errada porque traz o quê? Os alarmantes e crescentes de violência das regiões metropolitanas brasileiras não são registradas no DF e seu entorno. Errado, errado, errado. Infelizmente, é assim, tá? No entorno, até pouco tempo atrás, estava a sede da Força Nacional, que era em Lusiânia. A sede da Força Nacional foi pro Gama também, que é uma área extremamente violenta ali, ok? Tá? Pertinho da minha casa. Vamos lá, gente. Próxima questão, questão 20. O Distrito Federal possui relevo... Olha lá, sobre as características naturais do DF, julgue os itens a seguir. 20. O Distrito Federal possui relevo planáltico com extensa e caudalosa rede hidrográfica. Nós vimos que o relevo do DF é planalto, nós estamos no Planalto Central. A média de 1.100 metros acima do nível do mar. O ponto mais alto da capital é o Ponto do Cruzeiro, atrás do Memorial JK, e o ponto mais alto do DF é a colina do Rodeador, no Pico do Roncador, em Braslândia, 1.341 metros de altitude, não é isso? Mas nós não temos essa caudalosa rede hidrográfica. Nós temos, inclusive, o que várias redes hidrográficas, várias bacias hidrográficas, mas não tem essa questão de ser caudalosa, ou seja, ser volumosa. Rios volumosos aqui no caso, beleza? Então por isso que a questão 20 ela está errada. Vamos para a questão 21. Apresenta clima semiúmido, verificado pelas baixas umidades do ar, que traz problemas respiratórios para a população e aumenta a incidência de queimadas no inverno. Questão que correta. O nosso clima é o tropical semiúmido de 2 estações, uma quente e chuvosa e a outra seca e fria. E na época seca e fria, que é o inverno, você tem aí as queimadas e você tem os problemas respiratórios da população. Então a questão está correta. Vamos para a questão 22. Os solos não apresentam boas condições agrícolas, pois são ácidos, mas pode ser corrigido com o método da calagem? Verdadeiro. Vamos lembrar, gente, que lá atrás, na Marcha para o Oeste, falava-se que os solos cerrados eram extremamente ácidos, então eles não serviriam para fazer agricultura, apenas pecuária extensiva. Mas depois descobriu o quê? São ácidos, mas a gente pode corrigir a acidez adicionando calcário. E o ato de adicionar calcário ao solo, nós damos qual nome? Calagem. Então, calagem é o ato de adicionar calcário ao solo e a questão está correta. Vamos para a questão 23. Vamos lá. O cerrado,
vegetação típica do DF, encontra-se quase intocável, em virtude da maior parte do território está localizado dentro de áreas de preservação ambiental, como as APAs e o Parque Nacional de Brasília. Questão errada, gente. Infelizmente, nós temos quase 60% do cerrado degradado, inclusive degradado com a própria pastagem, mas já tendo degradado. Então, mesmo você tendo grandes áreas de preservação ambiental, tá, não está quase intocável, infelizmente isso. Se continuar da forma que está a degradação do cerrado, como um todo no Brasil, o cerrado tende a desaparecer, sobrando até manchas de preservação ambiental até o ano 2050, 2060. É triste isso. Vamos lá, questão 24. As matas ciliares. Você lembra que matas ciliares são essas matas às margens dos rios, também chamadas de matas galerias. Vegetação que se desenvolve ao longo dos rios, apresenta as mesmas características do cerrado típico. O que é o cerrado típico? É aquele que você tem a apresentação de gramíneas, de arbustivas e arbóreas. Vamos lembrar, gente, que nós temos o cerrado com algumas gradações. O cerrado ele tem o porte herbáceo, que é gramíneas, mato, arbustivo, ou seja, arbustos, ou seja, moita, que todo mundo conhece, e árvores. Então, devido a essas gradações e a variação da gradação, você tem a classificação do cerrado. E a classificação é a seguinte, né? Você tem o cerrado campo limpo, que é quando você tem o quê? Só as gramíneas, como eu costumo falar, o campo está limpo, dá para bater uma bola aqui. Tem o cerrado campo sujo, apareceu os arbustos, aumentou a gradação aqui, então já não dá para bater bola aqui, sujou. Tá? Você tem o cerrado típico, que mistura o quê? As gramíneas, os arbustos e as árvores. E quando você tem mais umidade ainda, as árvores crescem muito, fecham as copas, a radiação solar não passa, não desenvolve as gramíneas, tem o chamado cerradão, ou fechou tudo. Nós temos ainda as veredas ou campo de buritis e nós temos as matas ciliares. O que está dizendo? Que as matas ciliares possuem as mesmas características do cerrado típico. Errado. Vamos só continuando. Árvores retorcidas, baixas com casca grossa, raízes profundas e poucas folhas. Gente, outra coisa. O cerrado ele possui casca grossa, porque isso é uma adaptação às queimadas que acontecem. Então queima por fora e a árvore continua verde por dentro. Mas isso ela é adaptada à queimada natural, não essa queimada criminosa que acontece. Quem joga toco de cigarro pela janela do carro, tá? Joga latinha de cerveja no cerrado, isso vai fazer o quê? O sol vai bater ali, vai refletir, gente, e vai pegar fogo no cerrado. A toco de cigarro, a quimba de cigarro já toca fogo no cerrado direto. Tá? Então, por favor, você fumante, deixa o toco do seu cigarro, deixa aqui no seu cigarro dentro do seu próprio carro, depois você faz a limpeza, não joga no asfalto, o vento bate, vai pegar queimada aí, você vai destruir grande parte da fauna e da flora do nosso rico cerrado, tá certo? Então, por favor, pense isso, seja consciente. É a mesma coisa jogar caco de vidro, jogar latinha no cerrado. A radiação solar passa, aquilo vira como uma lente de aumento, aquilo esquenta e devido à baixa umidade do ar e está tão quente, pega fogo muito fácil e você vai ter a autocombustão, ok? Então a questão está errada. Vamos lá, questão 25. Então tem um texto aqui, vamos ler o texto primeiro. No início do mês, o Senado Federal aprovou com 69 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, o projeto de lei complementar que cria a região metropolitana do entorno. Também tramita no Senado Federal, mas ainda não chegou ao plenário, a proposta de emenda à Constituição Federal que cria o Estado Planalto Central, que prevê daqui a 2 anos o Distrito Federal tem 1/5 do território atual. 16 de março de 1997. Então vale lembrar o seguinte, em 98 foi criada a RID. Tá? Mas em 93 teve um suplente senador do Maranhão que veio com a proposta de criar o Estado do Planalto Central. Qual era a ideia dele? Era pegar parte do DF, se unir com o entorno e virar um Estado novo. Opinião minha, felizmente foi arquivado. Depois Paulo Otávio até tentou desarquivar esse projeto, mas novamente foi o que, gente? Arquivado. Então não tem mais essa história de estado do entorno. Então tá aqui o gráfico, tá aqui a figura que você vê. A proposta dele era pegar o DF ser só isso, então a Brasília seria mais ilha que já é, então só isso seria Brasília. O resto do DF se uniria com o entorno e viraria o estado do Planalto Central e segundo ele a capital seria em Taguatinga. Não foi à frente, tá? Vale lembrar que atualmente tem no Congresso Brasileiro um projeto para criar o Estado do Entorno, proposta de um ex-prefeito de Lusiânia, e ele sugere que a capital seja em Lusiânia, que é a maior cidade
ainda do entorno. Então, ele sugere que a capital seja Lusiânia. Ele tem um monte de imóvel lá. Por que será que ele está propondo isso? Então, isso está tramitando no Congresso ainda, vamos ver no que vai dar, ok? Agora, vamos lá, questão 25. A proposta de criação do Estado do Planalto Central prevê que a mesma assimilaria algumas cidades. Hoje já existem no Distrito Federal, verdadeiro está aqui as cidades que seriam assimiladas e fariam parte do famoso Estado do Planalto Central. Vamos para a questão 26. O entorno do Distrito Federal é composto exclusivamente por área urbana? Errado, 3 eternidades seguidas. O próprio Distrito Federal, gente, nós temos 96% da população do DF morando nas cidades, 4% morando na área rural. Eu ainda moro na área rural. Mas se você pegar a área rural do DF, em termos de área, ela é maior que a área urbana. Só que ela concentra quase ninguém. Você tem as aglomerações populacionais. A mesma coisa é o Brasil. O Brasil tem 86% da população morando nas cidades e você tem apenas 14% morando no campo. Mas você pega a área rural, as grandes fazendas, em termos de área, ocupam a área maior. Beleza? Então a questão 26 está errada. Se o DF tem área rural, no entorno tem área rural. Que história é essa, né? Questão errada. Olha a 27. O crescimento populacional de muitos municípios do entorno pode ser explicado pela pressão demográfica e pela especulação imobiliária do DF, verdadeiro. Quer ver exemplo disso? Águas Lindas de Goiás, que cresceu imensamente devido à pressão demográfica do DF, aqui não conseguiu comportar, devido à questão imobiliária, que levou o preço também, então esse pessoal acaba indo para onde? Para essa região do entorno. Olha Valparaíso, tanto cresceu, Cidade Ocidental, a própria Lusiânia, então você tem essa pressão. E o pessoal trabalha onde? No DF. Então essas cidades do entorno, elas são as verdadeiras cidades dormitório em relação ao Distrito Federal. Aí outra dica para você, quando aparecer cidades satélite de Brasília, nós estamos falando das cidades dormitórios, que são as cidades secundárias em função da cidade primária Brasília, porque a população sai da cidade secundária, cidade dormitório, cidade satélite, para trabalhar na cidade principal. Quando a gente fala cidade satélite do DF, nós estamos falando do quê? Dos municípios do entorno, que são verdadeiros municípios dormitórios, cidades dormitórios em relação ao Distrito Federal. Então a população sai dessas cidades e vem trabalhar no Distrito Federal como um todo, ok? Vamos lá, questão 28. Devido à carência de serviço em seus municípios, a população do entorno sobrecarrega o sistema de saúde, de transporte e mercado de trabalho no Distrito Federal, verdadeiro. Né? Eu costumo dizer, né, os municípios, os prefeitos da maioria dos municípios do entorno, não todos, mas acho que eles seguem a Constituição, que fala que o Estado, o município tem que dar acesso à saúde, a população acesso à saúde. Então eles colocam uma ambulância e mandam para o Distrito Federal. Então eles sofrem carência disso? Muito. Questão 29, vamos lá. Falando de RID, está ali. Os serviços públicos comuns relacionados com a saúde, com os transportes e com os sistemas viários são de interesse da RID? Verdadeiro. Olha aqui, gente, é de interesse da RID os programas de ações de infraestrutura, captação profissional, tá? Parcelamento e uso de ocupação de solo, saneamento básico nas suas várias subdivisões, abastecimento de água, serviço de limpeza pública, manejo de resíduos sustentáveis, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, coleta e tratamento de esgoto, aproveitamento de recursos hídricos, transporte e sistema viário, proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental, cultura e educação, produção agropecuária e abastecimento, turismo, habitação popular, serviço social e saúde, telecomunicações e segurança pública. Tudo isso faz parte da área de interesse da RID. Vamos ver a próxima questão que ela traz aqui, a questão 30. A criação da RID, Região Integrada de Desenvolvimento do DF em torno, leva a uma ação conjunta dos governos de DF, Goiás e Minas Gerais para resolver os problemas da região, questão verdadeira. Como eu sempre falo, o entorno, tá, gente, são os filhos que Goiás e Minas não querem assumir e que o DF não podia adotar. Mas como criança não pode ser abandonada, o juiz determinou o quê? Guarda compartilhada. E com isso nós tivemos a instituição da RID, então os três são responsáveis por essa área e você tem verba federal para ser aplicado nessa área. Você está aqui comigo, professor Urani, o seu professor de atualidades e de Distrito Federal mais ID, História, Geografia e Sociedade. Está acompanhando? Está gostando da sessão do exercício? Quer pegar a parte teórica em livro? Está aqui o nosso livro nas principais bancas e livrarias da cidade e do país. Você compra também pela internet e chega no conforto da sua casa. E como eu sempre falo, num preço acessível, que isso é política do professor Urani. Gente, vamos fazer
mais um intervalo. Na volta, a gente vem falando de regiões administrativas e as suas fronteiras aí com as questões, beleza? Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta.